E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra, sou professor de contabilidade para concursos públicos e hoje eu quero corrigir com vocês a prova de contabilidade que foi aplicada no dia 22 de julho, exatamente agora, domingo, para o provimento do cargo de analista judiciário, especialidade de contabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Então foi uma prova extremamente tranquila, pelo menos para quem conhece, para quem conhece o estilo das questões da Fundação Carlos Chagas. Então, quem fez os meus cursos de contabilidade aplicadas para questões da Fundação Carlos Chagas passeou nessa prova, né? Foram 5 questões, todas elas típicas, deve ser questões que a gente massacrou ao longo do nosso curso, ok? Então, se você ainda não conhece o meu curso, né, entre em contato comigo, tem curso em PDF ou curso em vídeo. Todos esses dois cursos falaram, né, incansavelmente dessas questões que foram aplicadas nessa prova, tá ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões, nessas 5 questões que foram aplicadas neste domingo, né? Então vamos lá, a primeira questão, questão 51, fala que em 31 de 12 de 2016 uma empresa obteve um empréstimo, né, uma captação de recursos no valor de 10 milhões de reais com as seguintes características. Então tem um prazo aqui total desse empréstimo, a taxa de juros compostos, pagamentos, serão parcelas iguais anuais de R$ 1.490.295, sendo que a primeira parcela tem vencimento para daqui a um ano. Bom, para a obtenção desse empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação. Lembra que a gente falou, né, várias vezes do CPC 08, né, no valor de R$ 435.797, sendo que a taxa de custo efetivo, que é a que a gente utiliza, lembra, de 9% ao ano. Bom, com base nessas informações, o valor dos encargos financeiros reconhecidos no resultado de 2017 e o saldo referente a esse empréstimo apresentado no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017. Lembra da receitinha de bolo que eu falava? Primeiro você teria que calcular o saldo, o saldo de captação, ou seja, o valor de captação líquido, né? Aqui eu não vou ficar explicando todos os lançamentos, afinal a gente já viu isso aqui no curso, né? O valor de captação líquido é o valor do empréstimo, 10 milhões, menos o custo de transação. O custo de transação que ele falou que é de R$ 435.797. Então, o valor de captação líquido, que é o quanto caiu então no caixa da entidade, né? Quanto caiu no caixa da entidade? Não há dúvida que caiu 10 milhões, mas o cara teve que pagar 435.797 de custo de transação. Então, o que caiu efetivamente, né, no caixa 797, ou seja, o efeito líquido no caixa, então 10 milhões menos 435.797 dá 9.564.203 reais. Esse é o efeito positivo no caixa proveniente desta captação. O segundo passo era calcular os encargos financeiros, que nada mais é do que o valor de captação líquido vezes a taxa efetiva. Receitinha de bolo que a gente falou ao longo do curso diversas vezes. Então vamos lá. R$ 9.564.203 vezes a taxa efetiva, que é de 9% ao ano. Com isso, o valor dos encargos financeiros a ser reconhecido no resultado é de R$ 860.778,27. Então, só com isso a gente já mata aqui três alternativas. Bom, o terceiro passo da receita de bolo é calcular o valor do balanço patrimonial. Lembra? O balanço patrimonial, então, quando ele pede o saldo desse empréstimo no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017, você vai pegar o valor de captação líquido, vai somar os encargos financeiros, menos eventuais aí pagamentos, né? Então, aqui no caso, o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017 vai ser o valor de captação líquido, 9.564.203. Então, deixa eu fazer essa conta aqui, né? Ainda não fiz, acabei de pegar essa prova. 9.564.203 mais os encargos financeiros de 860.778,27. Então, mais 860.778,27 menos pagamentos, eventuais pagamentos. Então, ocorreu aqui um pagamento em 31 de dezembro de 2017 no valor de 1.490. 1.490.295. Com isso, o saldo apresentado no balanço patrimonial, só deixa eu fazer aqui, menos 1.490.295, dá 8.934.686,27. Então, alternativa E correta, conforme o gabarito preliminar. Não vejo aqui chance de
anulação ou alteração de gabarito, ok? Bom, questão 52, a empresa Trabalhos Manuais, ao adquirir mercadorias para revenda em 30/3/2017, pagou os seguintes valores. Então, pagou o fornecedor R$180 mil, esse valor é líquido, ou seja, sem tributos, nesse valor não estão inclusos os tributos. Seguros para transporte de mercadorias, 5 mil, a gente viu ao longo da nossa aula que esse seguro ele é incluído dentro do custo de aquisição desse estoque. Tributos recuperáveis, isso aqui vai ser lançado como tributos a recuperar, ou seja, não faz parte do custo do estoque. E tributos não recuperáveis fazem parte do custo de estoque. Então, o custo de estoque vai ser o preço pago aí, o preço pago ao fornecedor líquido dos tributos, R$180 mil, mais o seguro de R$5 mil, mais os tributos não recuperáveis de R$16 mil. Com isso, o custo do estoque, ou seja, o valor a ser debitado no estoque vai ser R$21.201 mil. R$201 mil é o valor a ser debitado no estoque. Ele fala que em 16/4 a empresa revendeu essas mercadorias por R$450 mil. Então vamos lá, receita bruta de vendas, né? Receita bruta de vendas, R$450 mil. Ele fala que houve um desconto comercial de 10%, né? Então isso aqui é um abatimento, então desconto aqui comercial ou desconto incondicional é a mesma coisa de 10%, ou seja, R$45 mil. Ele falou que pagou comissão de vendedores, vamos ver o que ele quer, né? Ele está querendo aqui o lucro bruto apurado. Então, comissão dos vendedores, pouco importa, isso aqui é uma despesa com venda, não será, não afetará o cálculo do lucro bruto, assim como o frete para entrega dessas mercadorias, isso aqui é uma despesa com venda. Bom, então com isso, né, ficou fácil aqui, receita líquida vai ser aqui de R$405 mil. Para se chegar ao lucro bruto, basta a gente retirar o custo das mercadorias vendidas, né? Lembra que ele vendeu todas essas mercadorias tiveram um custo de 201. Então, menos 201 aqui, a gente chega ao lucro dessa operação de R$204 mil, o lucro bruto de R$204 mil, alternativa B, pessoal. Alternativa B. Então, questão tranquila, a gente viu diversas questões nesse mesmo naipe, tá ok? Questão 53, em 31 de dezembro de 16, a entidade tinha um ativo intangível com vida útil indefinida correspondente a ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, também chamado de goodwill, né? Goodwill, cujo valor contábil era de 730, sendo composto por um custo de aquisição de 880 menos uma perda por desvalorização reconhecida anteriormente de 150 mil. Então, 880 menos 150 dá justamente aqui os 730. Bom, em 31 de dezembro de 17, a companhia realizou o teste de recuperabilidade desse ativo, afinal, a entidade tem que testar a recuperabilidade do goodwill anualmente, né? E chegou aqui num valor em uso de R$900 mil e um valor justo líquido de despesa de venda de R$700 mil. Ou seja, o valor recuperável desse item é o maior, esses dois valores é R$900 mil, né? R$900 mil. Bom, perceba que o valor recuperável está maior do que o valor contábil, né? Então, em tese aqui, haveria a necessidade de reconhecimento, né, de uma reversão da perda por desvalorização reconhecida em 2016. Por que em tese? Porque isso é válido para todos os itens, com uma exceção que a gente viu diversas vezes no nosso curso. A exceção é exatamente essa, é o goodwill, né? Não se reverte perda por desvalorização reconhecida para goodwill, porque segundo o CPC 04, né? Segundo o CPC 04, o goodwill gerado internamente não é reconhecido. E o próprio CPC 01 fala que essa reversão de uma perda por desvalorização reconhecida em anos anteriores, quando a gente está falando de goodwill, isso equivaleria a um reconhecimento de um goodwill gerado internamente. Então, com isso, não admite-se essa reversão. Então, não há que se falar em reversão de perda por desvalorização reconhecida para goodwill, ou seja, para o ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura. Não há que se reconhecer reversão dessa perda por desvalorização. No máximo que poderia acontecer é que a gente realizar uma nova constituição de perda por desvalorização, por exemplo, se o valor recuperável fosse inferior a 730. Então, a gente reconheceria uma perda adicional. Agora, reverter a perda que está ali contabilizada, de jeito nenhum. Quando se tratar de goodwill, a gente não reverte essa perda. Portanto,
Portanto, alternativa A, a gente mantém, né? A gente mantém o valor contábil de 730, ou seja, eu não vou reverter essa perda por desvalorização, mesmo sabendo que o valor recuperável desse item aumentou, porque isso aqui se equivale ao reconhecimento de um goodwill gerado internamente, né? Consequentemente, não deve ser reconhecido segundo o CPC 04, lembra? Então, a gente viu essas questões também diversas vezes no nosso curso, né? Vimos essas questões diversas vezes no nosso curso. Então, não tem segredo nenhum. Questão 54 diz o seguinte: a companhia produtora adquiriu aqui em 31 de dezembro de 2015 uma máquina por 1.680.000 à vista. A vida útil econômica era de 12 anos e o valor residual de 240. Bom, aí chegou 1 de 17, ou seja, um ano depois, né, 31 de dezembro de 16, a empresa reavaliou a vida útil remanescente para 10 anos e um novo valor residual para 120. Com base nessas informações, qual que é o valor contábil evidenciado em 31 de dezembro de 17? Então, várias vezes também a gente falou disso aqui, né? Lembra? A gente tem que dividir a resolução em duas etapas, antes da reavaliação e após a reavaliação. Então, antes da reavaliação, a depreciação anual do item é o seu custo de aquisição, 1.680 menos o seu valor residual, ou seja, isso aqui nada mais é do que o valor depreciável, dividido aí pela vida útil econômica, lembra? Econômica. Então, 1.680 menos 240 mil reais, a gente tem 1.440 dividido por 12, temos uma depreciação anual de 120 mil reais. Com isso, né, se eu for lá em 31 de dezembro de 2016, analisar o valor contábil desse item, ele vai estar contabilizado ao seu custo de aquisição de 1.680 menos a depreciação acumulada. A depreciação acumulada de 120 mil reais, que foi calculado agora mesmo. Com isso, o valor contábil desse item é de 1.560 aqui na data da reavaliação, né? A data da reavaliação ocorreu aqui 1 de janeiro de 2017, ou seja, mesma coisa que 31 de dezembro. Então, após a reavaliação, como que vai ficar a depreciação desse item? A depreciação desse item vai ser, então, o seu valor depreciável, que o valor depreciável atual é o seu valor contábil, menos o valor residual. O valor residual que ele falou, né, 120 mil reais, o novo valor residual, 120 mil reais. Dividido aí pela vida útil remanescente que ele falou de 10 anos. 10 anos. Então, vai dar 1.440, né, 1.440 dividido por 10. 1.440 dividido por 10 dá 144 mil reais. Então, essa aqui é a depreciação ao longo de 2017, né? Bom, no fim das contas, se eu quero o valor contábil desse item em 31 de dezembro de 2017, né, o valor contábil desse item é o seu custo de aquisição, 1.680.000 reais, menos a depreciação acumulada desse item. A depreciação acumulada vai ser 120 mais 144, ou seja, 264 mil reais. Então, o valor contábil desse item é de 1.680 menos 264 é de 1.416.000 reais. 1.416.000 reais, alternativa C. Também vimos então esse tipo de questão aí diversas vezes no nosso curso. E a questão 55, questão extremamente típica da FCC também, né? A companhia Riscos Ativos está respondendo a diversos processos em diversas áreas. Os valores das provisões reconhecidas em 31 de dezembro de 16, as informações sobre a reavaliação dessas condições em 31 de dezembro de 17 e as informações sobre 2 novos processos identificados em 17 são apresentados a seguir. Né? Então, ele fala assim, com base nessas informações, a companhia Riscos Ativos reconheceu na DRE uma perda no tal e reconheceu no balanço patrimonial. A gente falava, né, ao longo do curso que existem 2 tipos de questões a respeito desse tema. Né? Uma pede o saldo do balanço patrimonial,
ou seja, o saldo de provisões reconhecidos no balanço patrimonial, e outro impacto no resultado. Aqui ele trouxe as duas hipóteses na mesma questão. Então vamos pegar primeiro, né, a hipótese mais fácil, que é o saldo do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 17 de provisões. Basta a gente pegar aquelas provisões que têm a probabilidade de perda considerada provável, né? Então, por exemplo, aqui em 31 de dezembro de 17, né? 31 de dezembro de 17, esse processo trabalhista cuja probabilidade de perda é provável, a gente tem que ter uma provisão. Então, 240 tem que estar lá provisionado. Possível é apenas divulgado em nota explicativa. Se é provável, a probabilidade de perda vai ter que ter 150 mil reais provisionados. Possível apenas divulga-se em nota explicativa, e remota nem em nota explicativa eu divulgo. Portanto, apenas com essa análise eu considero aqui que no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 17 eu tenho que ter provisionado 390 mil reais, 240 mais 150, 390 mil reais. Então, com isso eu já mato aqui, ó, já mato duas alternativas, né? E vamos analisar o impacto no resultado. Para analisar o impacto no resultado, eu tenho que ver se eu tenho provisões reconhecidas anteriormente e se eu preciso complementar essa provisão ou reverter o seu saldo, seja parcialmente ou reverter totalmente o seu saldo. Então, por exemplo, processo trabalhista, vamos iniciar aqui. Eu tinha uma provisão de 180 mil reais, eu continuo tendo que ter uma provisão, mas agora no valor de 240, ou seja, eu tive que constituir mais 60 mil reais de provisão. E a constituição de provisão impacta negativamente o resultado. Lembra? Débito com provisão e crédito em provisão. Ou seja, débito em despesa com provisão impactando negativamente o resultado, e crédito em provisão. Provisão aqui para processos trabalhistas no valor de 60 mil reais. Então, eu vou complementar o valor dessa provisão. Então, essa primeira análise, né? Vou analisar aqui, então, a apuração do resultado do exercício. Teve um impacto aqui, olha, negativo de 60 mil reais, né, referente àquele processo aqui trabalhista. Vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4, só para facilitar a nossa vida. Bom, o segundo processo, que é o processo tributário, eu tinha uma provisão, olha lá, essa provisão ela estava reconhecida em 31 de dezembro de 16, no valor de 550 mil reais, mas agora é possível a sua probabilidade de perda, ou seja, eu não preciso mais provisionar, né? Não preciso mais provisionar, mas apenas divulgar esse valor de 730 mil reais em nota explicativa. Então, eu vou reverter esse saldo, Ora, se a constituição de uma provisão afeta negativamente o resultado, a sua reversão, obviamente, vai afetar positivamente o resultado. Então, olha lá, vou reverter totalmente esse saldo de 550 mil. Processo tributário 2, né? Não havia nenhum valor provisionado e agora a gente precisa provisionar 150. Então, vou ter que provisionar aqui 150 mil reais, débito em despesa com provisão e crédito em provisão para processo tributário 2. Então, o terceiro processo vai afetar negativamente o resultado. O quarto processo, processo cível, eu já tinha uma provisão de 120, agora eu não preciso mais ter nenhuma provisão, apenas vou divulgar 80 mil reais em nota explicativa. Então, vou reverter totalmente esse saldo, e a gente já viu que reversão total, né, vai impactar aqui o resultado positivamente. E o processo ambiental, né? O processo ambiental não tinha nada provisionado e eu continuo não tendo a necessidade de provisionar nada, afinal a probabilidade de perda é remota, então não há impacto nenhum no resultado. Com isso, o impacto positivo no resultado foi de 670 mil reais e o impacto negativo de 210 mil reais. Então, com isso, o efeito líquido no resultado é de 460 mil reais. 460 mil reais, então a alternativa aí reconheceu na DRE um ganho de 460 mil reais, exatamente aqui proveniente dessas reversões. Pessoal, estas foram as 5 questões. Obviamente que aqui eu resolvi de forma mais rápida, né, sem explicar muitos os lançamentos, afinal a gente já discutiu incansavelmente todas essas questões, todos os lançamentos, né, referentes a essas questões nas aulas, tá ok? Então, se você ainda não conhece os meus materiais, pelo amor de Deus, entre em contato comigo. Vai lá no Facebook, né? facebook.com/profigorsintra, Profigorsintra tudo junto. Fala, professor, eu quero gabaritar a próxima prova de contabilidade, então principalmente você que está estudando aí para o ICMS Goiás, né? ICMS Goiás, prova a ser elaborada pela FCC. Rapaz, entre em contato comigo se você quer ser feliz, pelo menos na prova de contabilidade do ICMS Goiás, por exemplo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.